Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é cidadania e ética. Vamos iniciar essa aula então falando o que é cidadania. Então é a qualidade de ser cidadão. O cidadão está inserido em uma comunidade que possui um conjunto de regras, né? Então existem alguns princípios que tenta garantir essa qualidade de ser cidadão, que é a fraternidade, a liberdade e a igualdade. E aí a gente vê que na teoria é uma coisa muito interessante, porém na prática, como que isso funciona? Em um país onde vivemos tantas violências, a gente vendo no noticiário cada informação assustadora, então eu vou mostrar aqui essa imagem, essa foto dessa criança que é a menina que engravidou mais recentemente no mundo, né, com uma idade menor. E aí eu pergunto para vocês, olhando para essa imagem, quantos anos vocês dão para ela, né? Quanto que a gente pode imaginar? E aí a gente pensa, mas para que uma criança ela consiga gerar um bebê, né, ela precisa já estar, então, pelo menos com o organismo já está preparado para isso, ela precisa estar já menstruando. Só que neste caso ela já nasceu com essa menstruação já desde bebezinha, porque era um caso atípico. Então, se a gente pensasse, né, que não precisa disso para engravidar, com quantos anos seria? Então, essa criança, ela engravidou com apenas 5 anos. Então, a gente vê aí violência com crianças, às vezes até com menos de um aninho, né? Então, a gente para para pensar e pensa, como que a humanidade pode fazer isso? Quais são os direitos? Essas crianças, elas têm esse direito garantido de qualidade de cidadão? Nós, brasileiros, né, que precisamos trabalhar, às vezes, 3 turnos para garantir a sobrevivência, como que funciona tudo isso? Então, na verdade, essa aula é simplesmente para jogar informações para que a gente comece a pensar sobre, né? Qual é a qualidade de vida que eu tenho? Qual é o meu direito de cidadão? Bom, então lançada essa questão, eu vou passar para o próximo conceito, que é ética. O que vocês entendem por ética? A ética está relacionada com os nossos princípios, né, com o nosso comportamento. Então, é aquilo no que a gente acredita. Então, a gente sempre sabe o que é certo e sabe o que é errado. Então, a ética está relacionada com isso, com essa consciência de saber se o que você está fazendo é certo ou é errado. Gosto muito de uma definição apresentada por Oscar Wilde sobre ética, que fala o seguinte: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Perceberam como a ética e o nosso caráter está relacionado? Porque não importa se tem alguém vendo ou não. Se a gente acha que aquilo não é certo, a gente não vai fazer. Quando a gente fala em ética, a gente tem que relacionar ela também com a ética profissional, que é aquilo que se refere com as nossas competências e responsabilidades profissionais. Então, lá no nosso trabalho, como a gente se comporta perante os nossos colegas, perante as informações confidenciais, perante algumas atitudes, né? Então, cada profissão tem um código de ética, né? E é muito interessante a gente conhecer quais são essas informações para que a gente possa seguir e respeitar, né? Ter uma conduta dentro do seu trabalho, do seu ambiente profissional. Olha que interessante essas duas frases. Uma apresentada por Mário Sérgio Cortella, que fala: ética é a concepção dos princípios que eu escolho, moral é a sua prática e a ética é a estética de dentro, né? Então, primeiro, não tem como a gente falar de ética se a gente não agir, se a gente não mostrar o exemplo. Então, a ação, né, ela mostra se você tem ética ou não, né? Então, não é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. E a estética de dentro, imagina se o nosso interior fosse a nossa aparência física, né? Então, a gente iria cuidar assim como a gente cuida, né, da nossa aparência física. E imagina como que seriam as pessoas se realmente a gente conseguisse ver o que ela é por dentro. E para encerrar essa aula, né, o principal princípio de tudo isso, da cidadania e da ética, é a gente tratar todos igualmente, né? Então, respeitar, eu acho que o respeito
é o principal, é acima de tudo, né? Então, seja no nosso dia a dia, seja no nosso ambiente profissional. Espero que essa aula também tenha dado alguns insights para a gente pensar sobre.